Tudo bem, pessoal? Vamos lá então para a segunda aula do nosso novo método operacional La Fúria, aula parte 2, tá bom? Então vamos lá, seguinte, eu botei alguns tópicos aqui que eu pretendo falar nessa aula, muito provavelmente não conseguirei, né? Vai avançar para a aula 3 aí, mas nós vamos conversar um pouquinho então sobre pontos para aumentos de posição dentro desse método, exposição em número de contratos, as relevâncias no aumento de posição em número de contratos, conversar um pouquinho sobre o gain da operação, como é que a gente vai trabalhar o gain dentro dela, horários de início e encerramento, swing trade ou day trade, dá para operar das duas modalidades aí dentro do La Fúria, configurações pesadas e configurações mais leves, os benefícios de cada um e como que nós vamos formular as configurações de cada modalidade, stops longos versus stops curtos, aí já tem continua, né, tendo a ver com as configurações pesadas e leves, a gente vai ver como é que diferencia cada um operacional dentro da estratégia e adaptação a diferentes momentos de mercado. Tá? Então isso aqui, pessoal, é um dos mais importantes temas aí, vamos deixar para o final. Mas vamos começar falando aí de pontos para aumento de posição e vamos seguindo aí até onde der nessa aula, depois a gente emenda na terceira. Tá joia? Bom, vamos lá. Então vamos direto para o gráfico, para a gente exemplificar um pouquinho melhor aí o que eu quero falar. Bom, então relembrando um pouquinho da aula 1, então nós comentamos aí que nós vamos trabalhar com média 100 DX0 inicialmente, tá? Então quero falar para vocês que esse foi o primeiro conceito que eu analisei. Então eu tracei todos os meus estudos em cima de média 100 DX0. Mais para frente vocês vão ver que eu comecei a trabalhar também com outras médias. Comecei a trabalhar com médias um pouco mais rápidas, médias um pouco mais médias medianas, comecei a variar um pouquinho em média para ver resultados, foi interessante também, mas inicialmente aqui vamos colocar um média 100-0 para ficar mais fácil a nossa análise, tá? E foi realmente a primeira que eu trabalho até hoje com 100-0 na maioria dos robôs, ok? Bom, então nós falamos que nós vamos entrar muito agressivo no mercado, ou seja, estaremos dentro do mercado durante todo o dia, ininterruptamente, tá? E o seguinte, nós temos que ver o que a gente vai fazer nos nossos aumentos de posição. Nós já conversamos que o nosso stop loss da operação desse modelo, eu digo que esse primeiro modelo que eu estou explicando para vocês é o modelo, digamos assim, raiz. Tá? É o modelo inicial de como tudo foi, comecei tudo sobre La Fúria. Né? Então, um 100-0, sem toque na média, um stop longo, então nós vamos analisar ranges diários para se adaptar ao mercado. Então o que a gente comentou? O que é um stop loss que vai suportar a movimentação do gráfico diário no índice? Nesse momento de mercado nós estamos vivendo, né, está em fevereiro de 19, seria um range entre 1.500 e 2.000 pontos, mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos, mas por aí, tá? Isso pode variar para diferentes momentos de mercado. Então daqui a 1 ano, 2 anos, isso aqui pode estar muito diferente, ou como está para menos ou para mais. Vai depender da movimentação do preço e a análise que a gente tem que ser feito diariamente, né? Agora, então a gente vai ter que conversar sobre aumentos de posição nesse percurso, desde a entrada até o nosso stop loss, né, que vai estar posicionado. Se o mercado fugir totalmente da estatística, movimentação atípica, sair alguma notícia, a gente tem que estar resguardado. Mas esse nosso stop loss para esse primeiro modelo de operacional raiz aí, a gente vai suportar uma movimentação grande, o mercado pode andar. Então a gente vai analisar meses de mercado e vai configurar ali para a nossa operação, tá? Então, a gente sabe que nós teremos que efetuar aumentos de posição. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como que eu penso aumento de posição. Eu fiz muitos testes, galera, muitos testes de pontos de aumento, com número de contratos por aumento, tudo em ambiente real, e vi o que um pouco melhor. Agora, o que é muito importante observar? Não há certo e errado. Claro que há alguns aumentos de posição que não fazem sentido, né? Então eu vou falar, mas assim, claro que dá para fazer várias coisas, não é uma coisa fechada. Eu vou falar para vocês, coloca um aumento de posição ali. Claro que não. Vocês vão poder
mexer nos aumentos de posição, o que vocês acham melhor, vão se adaptar ao mercado, isso acontece. Então, eu vou dar a minha experiência, o que eu vi que para mim funcionou melhor, né? Mas isso eu estou continuamente mudando também, tá? Não é algo fixo, mas eu vou mostrar para vocês o que é coerente no aumento de posição e o que é incoerente. Então, dentro da coerência, vocês vão poder fazer vários ajustes ali, tá? Agora sim, importante, pessoal, mais uma vez falando, o mercado se movimenta, o mercado uma hora está mais rápida, uma hora está mais lento, uma hora está com ranges mais direcionais, outra hora com menos direcionais, e é essa adaptação que eu vou falar mais no final para vocês, que é muito importante. Isso aí vai interferir na média, vai interferir no aumento de posição, no número de contratos, no teu stop loss. Então, não existe configuração pronta, configuração padrão, existe um modelo operacional que a gente vai operar, a gente vai configurar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que, na minha experiência em ambiente real, que eu testei muito tempo, funcionou melhor, o que espaçamentos, tal, tá? Agora, não tenho dúvida alguma, inclusive no nosso grupo de operações avançadas, tem muita gente boa lá. E eu não tenho dúvida alguma que vai ser debatido muito esses critérios, o que vai estar funcionando melhor. Muitas pessoas operando esse modelo e tendo resultados diferentes. A gente vai analisar, então, vai ser muito legal. Não tenho dúvida alguma que esse modelo LaFuria pode ser muito evoluído. Como qualquer modelo, não é uma coisa fixa, pessoal. Tá? Então, a gente vai poder, com certeza, evoluir demais ali no nosso grupo avançado, de operações avançadas, esse trade system, tá? Em diversos fatores, gain, stop loss, aumento de posição, número de contratos, médias, diferentes médias, tá? Então, beleza. Pessoal, seguinte, vamos direto para a nossa planilha e eu vou mostrar para vocês aí um pouco como é que a gente vai conceber ali os aumentos de posição. Ok, então vamos colocar aqui um stop de 2.000 pontos, tá? 2.000 pontos. Eu quero conversar com vocês uma coisa importante que eu fui analisando operação por operação, dia após dia. Bom, nós estamos entrando numa operação agressiva. A gente está entrando, a gente não diz nem entrando cedo, a gente está entrando insanamente cedo, tá? Então 100/0. Então a gente está dentro do mercado todo segundo. Então a gente está considerando o quê? Eu não estou entrando num conceito de uma distorção significativa da média. Então nós não estamos operando distância da média. Então não sei quem já percebeu isso. Porque a gente não está entrando com a distorção X da média. Não, a gente está entrando no mercado. Simplesmente assim, o nosso modelo que a gente está colocando 100/0 para estar com distância da média é simplesmente um formato para entrar no mercado. Mas podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer indicador, qualquer coisa. Na verdade, não tem uma entrada na operação. A gente está dentro. A gente só tem aquela média para a gente falar que se o preço estiver acima eu vou vender, se estiver abaixo eu vou comprar. Mas a gente não está entrando com nenhuma distorção significativa da média. Nada. Ou seja, nós queremos estar dentro do mercado para pegar a oscilação que o preço está fazendo e que ele costuma fazer o dia inteiro, e nós vamos aumentar a posição quando for contra a nossa operação dentro dos limites de máximas e mínimas que a gente sabe que o gráfico diário faz. Tá? É simples, pessoal. Então, essa é uma estratégia que ela não está operando distanciamento da média. Nós estamos pegando oscilações do preço diário e buscando dinheiro, buscando ganhos nessa oscilação, gerenciando risco, gerenciando exposição, tudo dentro da estatística, o que a estatística mostra para a gente. Então, teoricamente, essa aqui é uma estratégia totalmente diferente do que a gente opera nas outras modalidades, que a gente vai entrar com distorção da média. Mas continuamos operando estatística, probabilidade. Né? Então, é isso que a gente está analisando do mercado propriamente dito. Agora, então vamos lá. Então, por exemplo, no índice, nós estamos entrando no mercado a todo momento, e a todo momento, nós vamos, cada vez que eu cedo uma operação,
você vai posicionar teu stop a 2.000 pontos, por exemplo. Tá? Então, entrou na operação, stop está a 2.000 pontos e você vai fazer o teu gain, que a gente vai conversar mais para frente um pouquinho, o gain lá de 30, 40, 50 pontos. Tá? Ok, então a cada operação você posiciona o teu stop e entra na operação. Sai da operação, posiciona de novo o teu stop e você vai fazendo isso. Agora, a gente sabe que vão ter movimentos fáceis, o mercado a maior parte do tempo vai ficar lá, pá, num range tranquilo, subindo, caindo, dando gains, dando muitos gains, aumentando posição uma vez no máximo e dando gain. Né? Então vocês vão ver quando vocês colocarem essas configurações no Analytics, que a maior parte do tempo ali é na entrada, é no primeiro aumento, entrada, primeiro aumento, e em alguns momentos que o mercado pega a direção, a gente vai lidar com aumento de posição. Quantas vezes que a gente vai lidar com aumento de posição um pouco mais longo durante o dia? Poucas, pouquíssimas. Mas é nesse momento que a gente tem que lidar, porque senão você devolve tudo que você ganhou nos movimentos fáceis ali na entradinha. Tá? Beleza. Então, agora, o que eu vi nessa questão de aumento de posição? A gente está entrando, teoricamente, mal posicionado. Não, mal posicionado é que a gente está entrando sempre. Então, a gente está entrando a gente não está entrando com uma estratégia definida que a gente vai ter uma taxa de acerto muito grande ali. Então, se você entrar com um M7, DX140 no índice, você vai ter uma taxa de acerto assim, absurda, muito rápida. Porque você está tendo uma distorção muito grande do preço. Estatisticamente, isso aí vai dar muito certo. Claro que vai dar errado também, às vezes. Mas você vai estar entrando ali, cara... Isso vai durar milissegundos a tua operação. Quando você está entrando com 100/0, a tua operação vão ter operações muito rápidas, mas você também vai ficar pendurado há muito tempo em algumas operações. Por conta que você vai, se o preço pegar uma direção, for um pouco mais lento, você vai ficar dentro do trade. Tá? O que eu observei na questão dos aumentos de posição? Bom, é importante nós nos mantermos leves no início da operação. Isso aí é um conceito interessante, um conceito muito importante, pessoal. Então vamos considerar que nós vamos entrar com um mini contrato na boletada inicial. Tá? Então nesses robôs que eu vou segurar um stop loss grande, no caso 2.000 pontos, por exemplo, até mais. Se eu começar pesado no primeiro aqui, eu vou ficar muito pesado no final. Então nós vamos começar leves. Começar leves com um mini contrato de índice. Tá? E nós vamos efetuar aumentos de posição para conseguirmos trazer o nosso preço médio quando o mercado pegar uma tendência, pegar uma direção. Vão ser poucas vezes, mas nós vamos ter que lidar com esse cenário. Tá? Então, nós vamos fazer um primeiro exemplo aqui, começando com um mini contrato e tentando manter leves no trade. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que lidar com um percurso muito longo. Tá? Vamos ter que lidar com um percurso muito longo. Então a gente não. É claro que a gente sabe que a maior parte do tempo os trades vão se concentrar na entrada e nos primeiros aumentos. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aí com um aumento de posição no 200. Um segundo aumento de posição no, sei lá, 500. Tá? Então vou botar aqui um exemplo, pessoal. Não é uma configuração. Aí depois mais para frente eu vou falar alguns exemplos de configuração. Isso aqui é um didático só para a gente entender um pouquinho dos aumentos. 500 e um terceiro aumento de posição ali no 900. Tá? A gente já faz mais alguns ali, mas vamos entender um pouquinho melhor então isso aqui. É claro que a gente sabe que a movimentação do mercado vai concentrar nossas operações. Quando você botar no Analytics, você vai ver a taxa de operação do primeiro, segundo aumento é enorme. Entrada, primeiro e segundo aumento deve concentrar aí mais de 80%, 90% dos trades. Tá? Então nós temos uma grande tentação de falar, pô, se o mercado se concentra aqui, eu vou colocar muito contrato aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 5, 10, 15. Tá? Por quê? Porque você vê que, pô, vai fazer muito trade aqui, muito trade aqui. E daí aqui eu vou estar com 30 contratos, aqui eu boto mais 5. Aqui aí no 1.500 eu boto mais 5.
porque eu sei que vai concentrar muito aqui, vai fazer muito dinheiro. Ok, pessoal. Agora, o grande problema é que a gente sabe que uma vez por dia, ou uma vez a cada 3 dias, o preço vai lá no 1.500. Não sei quando, mas vai, o momento vai. Quando chegar aqui no 1.500, teu preço médio vai estar ridículo. Olha aqui, você vai estar com o preço médio no 537. E o preço está lá no 1.500. Você está 1.000 pontos do teu preço médio. Tá? Então, você vai tomar um pau aqui que talvez, muito provavelmente, não compense os gains que você fez aqui com frequência. Então, eu acho que vale muito a pena começar leve o trade, manter relevância nos aumentos de posição, para no momento crítico da operação, é na exceção, mas é na exceção que a gente tem que tratar, porque senão leva todo o nosso lucro que a gente ganhou, você fique bem posicionado no trade. Tá? Então você vai ter uma bazuca e você vai utilizar ela muito pouco. Muito pouco. Tá? Então você vai, na maior parte do tempo, trabalhar aqui, ó, 200, 500, 200, 500, 200, 500, pouquíssimo no 900, 200, 500, 200, 500, pouquíssimo no 900, muito pouco lá no 1.500. Né? Só que você, quando chegar aqui, você tem que trazer o teu preço médio, puxar o teu preço médio para você conseguir sair rapidamente do trade, conseguir sair do trade, tá? Então, o que seria manter leve a operação no início? Você está com 1, bota mais 1. Você está com 2, bota mais 2. No 900, você está com 4, bota mais 4. No 1.500, você está com 8, bota mais 8. No 2.000, você stopa. Olha o tamanho desse stop, pessoal. R$3.000. Tá? É a melhor configuração do mundo? Não. A gente está vendo os aumentos de posição aqui. Então, com a relevância, eu digo que é a relevância mínima que eu considero. Tá com 1, bota mais 1. Tá com 2, põe mais 2. Tá com 4, põe mais 4. Tá com 8, bota mais 8. Você fica com 16 contratos. Mas é uma configuração que ela vai segurar 2.000 pontos da tua entrada. Ou seja, não é qualquer soluço do mercado que você vai estopar. Cara, para você estopar uma configuração de 2.000 pontos, com aumentos de posições espaçados coerentemente, só se acontecer uma movimentação realmente atípica. Não vai estopar? Vai. Pode ter movimento que você vai estopar. Mas não é, a estatística mostra pra gente que é muito pouco. Tá? É menos de 1% do tempo. Então, agora, você tem que analisar o teu capital, teu gênero de risco. Tá? R$3.000, como que é para o teu capital? Eu vou mostrar outras configurações para frente, outros modelos dentro do LaFury que dá para operar com stops bem menores. Agora, essa aqui seria uma configuração raiz ali, um negócio onde eu comecei mesmo a testar, gerando um estilo desse. A gente está vendo aqui com 4 aumentos, tá? 4 aumentos, 2.000 pontos, 4 aumentos. Último aumento de posição, 1.500 pontos, e eu vou segurar 500 pontos antes do stop para fazer o que, pessoal? Para deixar o preço se movimentar. Quando acontece alguma movimentação mais forte, o que a gente percebe? O mercado estressou, foi forte, pá, pegou aqui, tá 1.500 pontos. O que a gente sabe que é o range diário normal? 1.500 a 2.000 no máximo. Mas o preço vai 1.500 pontos sem corrigir nada? Muito difícil. Muito difícil. Tá? O que vai acontecer? Vamos supor que o mercado fez um movimento de 1.500 pontos. Muito provavelmente ele não vai pegar o teu 1.500 aqui. Por quê? Porque você entrou, ele fez uma correçãozinha, você saiu, aí entrou de novo e saiu. Ele não vai 1.500 pontos num candle, galera. Pá, 1.500 pontos. Muito difícil. Pode acontecer. Muito difícil. Então, às vezes, ele vai lá no 500, dá uma voltada, te tira do trade e vai de novo. Então, ele faz um 1.500 indo e voltando. É claro, ele pode fazer o 1.500 direto e por isso a gente vai estar preparado para isso. Mas, dificilmente você vai lidar com o movimento de 1.500 direto. 2.000 pontos direto. Ele tende a se movimentar. E daí que a gente vai fazer uma análise das variações que a gente pode fazer dentro do LaFury.
Bom, essa configuração seria para mim uma mínima aceitável, né? 1, 2, 4, 8, você vai ficar com 16 no trade, segurar uns 2.000 pontos. O aumento de posição na relevância mínima que eu considero aceitável. Agora, observamos que o mais importante do teu aumento de posição é quando o preço, você viu que o preço estressou. Quando você entrar aqui dentro de 200, 500, 200, 500, está dentro da movimentação normal, totalmente normal. O preço vai 500, 600, 700, volta. Vai 500, 600, 700, volta. E você vai fazer o teu dinheiro ali. Então aqui eu digo que assim, é sem calor. Isso aqui você vai ver isso aqui o dia inteiro. Entrada, primeiro aumento, segundo aumento. Entrada, primeiro aumento, direto. Pegou o 900 aqui, já sinal amarelo. Opa, mercadinho está movimentando. Pegou o teu aumento aqui no 900. Ou seja, ele praticamente correu 1.000 pontos da tua entrada, o que já é um movimento significativo, tá? Sem corrigir e dar o teu gain. Nesse ponto, entre 900 a 1.200 ali, que a gente vai ver as variações de aumento de posição, é um ponto que seria interessante nós, em vez de colocarmos um X na operação de aumento de posição, colocarmos um 2x. Então o que seria? A gente está vindo com 1, bota mais 1, 2, bota mais 2, 4. Em vez de colocar mais 4, eu colocaria mais 8. Então eu ficaria com 12 contratos, estava com 4, que eu tenho mais 8, fiquei com 12. O meu preço médio antes no 4, se eu tivesse colocado 4, ele ia para os 600. Então eu estou no 900 pontos contra a minha operação. Pegou meu aumento. Meu preço médio veio para os 600. Se eu colocasse mais 4. Se eu coloquei mais 8, ele vai vir para os 700. Eu já trouxe um pouquinho mais para perto o meu preço médio. Vai ser mais fácil eu sair da operação. Tá ok? Então nós estamos no 900 pontos contra a nossa operação. O preço médio veio para os 700. No 500 veio para o 300. No 200 para o 100. E a gente vai trazendo o preço médio. Ok. O grande problema disso, o que é? Você fica mais pesado no trade e, consequentemente, teu stop loss final vai ser maior. Você tem um benefício aqui que você puxou o teu preço médio melhor. Agora, você está com 12 aqui, você não pode botar 8. Tá? Então, você vai poder no 1.500 colocar pelo menos 12. Mas o que é o mais interessante? Numa hora que o preço chegou no 1.500 pontos, quer dizer que o mercado está forte. Você está longe do teu preço médio e a chance do preço bater uma faixa ali de 1.500, 1.600, 700 e voltar é maior. Por quê? O preço já está estressado, o preço já está esticado. Então, quando você sabe que estatisticamente o preço está esticado e você efetua um aumento de posição com maior relevância, você tem uma chance maior do preço regredir e você sair do preço mais rapidamente. Porém, você vai ficar maior no trade, vai ter um stop loss financeiro maior. Tudo tem que ser levado em consideração. Então, você está com 12, você quer colocar a mesma proporção, mesmo 2x, você vai ter que colocar aqui 24, se quiser manter a proporção. E você vai ficar com 36 contratos no trade. Você puxou o teu preço médio. Se você colocasse 12, o seu preço médio ficava no 1.100, você colocou 24, teu preço médio foi para o 1.233. Então você está no 1.500 pontos contra a tua entrada. Você colocou mais 24 contratos, estava com 12, ficou com 36. E você trouxe teu preço médio para o 1.233. Ou seja, cara, pensando nesse cenário que você está a 1.500 pontos da tua entrada, você trouxe o teu preço médio para 270 pontos do teu preço médio. Isso é bom. Se você pensar 270 pontos do teu preço médio, pode parecer longo, mas não é. O preço andou 1.500. A primeira correção que ele fizer de 200, 300 pontos, você vai ser do trade. Então, é um preço médio bem feito. Tá? É um preço médio bem feito. Se nós voltarmos para o padrão de 4... deixa eu só mostrar aqui. Então, agora o teu stop loss de 3.000 foi para 5.500. Tá ok? Então, você não chegou a dobrar o teu stop loss, mas aumentou consideravelmente. Foi para 5.500, porque você simplesmente aumentou em 2x o aumento de posição no 900, no 1.500. Tá?
você deixou um pouco mais, melhorou o teu preço médio nesses pontos extremos e deixou mais fácil a tua operação para sair da operação. Em contrapartida, você aumentou o teu stop loss financeiro. Ou seja, pessoal, o que vocês precisam entender do conceito do aumentar o stop loss máximo da tua operação ou manter ele mais baixo? A gente sabe que ambas as configurações um dia vão estopar. Não sei se é um mês, 2 meses, 6 meses. Vão estopar. Ou uma semana. Tá? Vai estopar. Se você estopar, né, é claro que a proporção de quantas vezes essa configuração aqui vai estopar é menor do que a configuração com menos contratos. Vocês estão me entendendo? Essa configuração aqui, vamos supor que durante o ano vão acontecer 10 movimentos fortíssimos durante um ano. 10 movimentos fortíssimos que vão bater em torno de 2.000, 2.500 pontos quase que direto. Agora, cada movimento é um movimento. Não existe um movimento, todos os movimentos são iguais, os movimentos fortes. Não, cada movimento é um movimento. Então vão ter movimentos fortes que ele vai até os 700 e volta um pouquinho e não te tira do trade, continua no trade. Vai até o 1.000 e volta e te tira do trade. Ou vai até o 1.500 e te tira do trade, ou vai até o 1.700 e volta e não te tira do trade porque teu preço médio não chegou. Então, dentro da movimentação do preço, de cada movimento forte, estamos usando aqui 10 movimentos fortes, vão ter movimentos fortes que você vai sair da operação com gain, mesmo colocando aqui 4 e 8. Tá? Então, dos 10, alguns você vai conseguir, mesmo com esse aumento de posição aqui, você vai sair. Mesmo com esse aumento de posição menos relevante. Tá? Você vai sair do trade. E vão haver aumentos de posição que esse aqui não vai sair, esse aqui vai estopar e esse aqui vai sair com gain. Por quê? Porque em determinado momento ele efetuou um aumento de posição com a relevância maior e conseguiu sair com gain. E o outro que não deu tanto relevante não conseguiu sair do trade, ficou pendurado e vai bater o stop loss. Então, vamos supor dos 10 movimentos fortes do ano, por exemplo, só um exemplo, tá? Essa configuração mais forte vai estopar 2 vezes. Mesmo trazendo a relevância aqui, ele vai estopar 2 vezes no ano. O que está com 4 e 8 aqui, com stop de 3.000, vai estopar 6 vezes ou 5 vezes. Porque está com aumentos de posição menos relevantes, não conseguiu puxar o preço médio, a correção não foi suficiente para sair e ele estopou. Agora, não quer dizer que essa aqui é pior do que aquela. Tudo o que vai mostrar para a gente é a movimentação do mercado e a relação risco-retorno. Então, quanto que essa configuração aqui te traz por dia? Isso você vai poder observar operando simulado moderado ou mesmo no ambiente real. Lembrando que simulado moderado traz um retorno até menor que o real. Então você consegue ter uma noção muito boa do que essa configuração efetivamente vai te trazer. Tá? Então, vamos supor que essa configuração aqui te dê um lucro no dia de R$400, 300, R$400. Essa configuração com stop de 3.000, R$300, R$400 por dia de lucro líquido. Tá? Beleza. R$300, R$400 por um stop de 3.000. Agora, qual que é a porcentagem? Então você vai precisar de quantos dias para pagar um stop máximo? 10 pregões. 10 pregões você pagaria um stop máximo. Tá? Beleza. Agora, se a gente colocar outra configuração, então aqui seria 8 e aqui 24, nós teríamos um stop loss de 5.500. E quanto que essa configuração te traz ao dia? Pessoal, eu vou te falar que é muito parecido com a outra. Por quê? Porque a maior parte dos movimentos vai se concentrar aqui, onde as duas configurações são iguais. Em poucos momentos vai ser acionado um 8, um 24. O que vai variar aqui? São dos movimentos mais fortes, onde ele vai ter mais bala na agulha. Ele vai ter um aumento de posição mais significativo e vai conseguir puxar o preço médio
Né? Agora, no maior parte do tempo, ele vai fazer mais ou menos um financeiro muito parecido, porque vai ficar aqui. Tá? Mas ele vai pegar uma vez por dia o 900 e vai fazer com um pouco mais de contrato que fazer o financeiro um pouquinho maior, mas não iria estopar nenhum das duas. Então você tem que analisar no médio e longo prazo o que é mais retorno para você. Você está diariamente com stop de 5.500 e você vai estopar um pouco menos, ou você estopar mais com uma frequência um pouco maior, mas um pouco maior que eu digo, pessoal, 2.000 pontos não é todo dia, é estopar uma frequência maior de, digamos, cenário anual, tá? Você estopar, porém você está um pouco mais leve na tua operação, né? E você tem um retorno diário ali razoável proporcionalmente ao teu stop. Agora, eu digo uma coisa que não funciona, o que? Falar, então se é assim, se eu quero aumentar muito posição, eu ponho ponho 2, chegou no 900, eu vou botar 50. Chegou no 1.500, eu vou colocar 150. Eu vou ficar com um stop de 27 mil, só que, cara, eu vou trazer o meu preço médio colado do cangote do preço no 1.500 aqui, ninguém me pega, eu não vou estopar nunca. Não funciona, tá? Não funciona. Então, não adianta, cara, você botar aqui 300. Eu vou botar 300 contratos aqui, eu vou sair fácil aqui, ó. Tô no 1.400 meu preço médio. Olha o teu stop, 42 mil. Você vai tomar um cacete de 42 mil um dia desse, tá? Porque vai ter um dia que o preço vai fazer um 2.000 pontos, assim, ó, pau. Vai num candle, assim, ó, pau, 2.000 pontos. Você vai tomar um pau tão grande aqui de 42 que você não fez o teu financeiro aqui nem perto disso. Você pode ter feito 20 mil. Uma máquina, operando 2 meses, pá, 20 mil. Aí vai vir um dia aqui, você perdeu 40. Então, não adianta isso aqui, tá? Claro, a gente tem que aumentar proporcionalmente, mas tem que ser coerente. Não adianta esse negócio de querer botar 500 contratos aqui, não adianta. Você está começando com 1. A proporção do teu início para o teu final não pode ser tão absurda assim. Porque senão o teu stop loss vai ser desproporcional para os teus gains diários. Agora, tem muita gente que fala, porra, mas eu preciso trabalhar 10, 15 dias para pagar um stop. Sim, nesse modelo operacional sim. Agora, qual que é a proporção de stop que você vai levar nesse robô? Cara, é muito pouco. Tá? É muito pouco. Então, tudo tem que ver a estatística e a probabilidade. Se a estatística me mostra, vocês vão ver na movimentação do preço, na análise de ranges, na análise estatística, que uma determinada configuração, determinado ponto de stop, relevância da mesma posição, você vai estopar uma configuração a cada 30 pregões, a cada 50 pregões, e você tem que ver o retorno que isso vai te dar diariamente. Em 10 pregões pagou o stop, os outros 10 pregões para você é lucro, os outros 10 é lucro, e vai ficar só esperando o stop que ele vai vir. Enquanto isso, está gerando pagamentos de stops. Eu falo assim, então se essa configuração que te gera R$300 por dia, essa mais leve aqui, ó, vamos supor, essa mais leve aqui, te gera R$300 por dia. O stop dela é de 3 mil. Em 10 dias você pagou o stop. Opa, R$3.000, ganhei, paguei o stop. Ok. Beleza, mas você estudou, você analisou, você viu o mercado, como é que se movimenta, né? Para você realmente falar, pô, eu quero uma configuração que eu trabalhe fora da estatística da movimentação do mercado. Ok. Os próximos 10 dias, mais 3 mil, tá com 6 mil, não tomou stop ainda, mas você já está com 2 stop pago. Mais 10 dias, mais 3 mil, você está com 9 mil, você está com 3 stop pago. Mas você tem que ter isso na cabeça, porque quando você toma um stop, você fala, pô, deu errado, estopou. Não deu errado, pessoal. Você consumiu um cartucho que você tinha 3 cartuchos, você conseguiu 9 mil em 30 pregões. 9 mil. Você já tem 3 cartuchos para gastar, 3 stop pago. Estopou uma vez? Maravilha, sobrou 20 mil, 6 mil. E essa conta que tem que fazer. Tá? Agora, o que é bacana, galera? Quanto menor a alavancagem que você usar aqui,
maior vai ser a alavancagem que você vai poder fazer na teu número de contratos. O que eu quero dizer sobre isso? Se você começa com 1, termina com 16, é uma alavancagem média. Tá? Então, se você tem um capital maior, beleza, eu estou com grana, tenho um capital maior para operar, eu posso aceitar um stop maior aqui. Se eu sei que a configuração é segura, trabalha a favor da estatística, nos ranges e tal, configuração dá dinheiro. O que a configuração dá dinheiro? Ela ganha mais que perde. Ela é segura, ela opera de acordo com a movimentação do preço, está coerente. Então eu posso vir aqui e colocar 5 contratos aqui, aí eu vou ter que fazer 5 aqui, 10 aqui, 20 aqui, 40 aqui. Então, o meu stop foi para 15 mil. Claro, pessoal, eu estou considerando que há diversos bolsos aí. O cara que suporta um stop de 3 mil, de 15 mil. Agora, a grande questão é que se você com um stop de 3 mil fazia 300 por dia, com a mesma configuração, com boletada de 5 contratos, você vai fazer 5 vezes 300, 1.500 por dia. Então você está pensando que 15 mil é muito, mas 1.500 é relativamente muito de gain por dia. É a proporção. Vocês estão me entendendo? Então, se você tem confiança, opera com segurança, um robô que ele faz 300 por dia por stop de 3 mil e tem a consistência de todo um estudo e uma análise, você vai poder, com confiança e com segurança, aumentar a tua exposição nesse robô. Então você vai fazer 1.500 por dia, robô stop de 15 mil, em 10 dias você pagou 15 mil. Agora, é uma brincadeira para quem tem mais capital. Você não vai fazer isso, é uma brincadeira se você não tem esse capital, ou não pode arriscar esse capital. Por quê? Da mesma forma que o stop pode vir, operou 10 dias, deu 15 mil, o stop só vai vir daqui a 30, o stop pode vir no segundo dia. Vocês estão me entendendo, pessoal? O mercado é assim. Pensa o seguinte, você está na estatística do mercado. Esse robô vai estopar uma vez a cada 30 dias pela análise que eu fiz, pela movimentação do mercado. Comecei a operar esse robô hoje. Quer dizer que eu vou tomar só um stop daqui a 30 dias? Não. Esse 30 dias, esse 1 a cada 30 dias pode ser amanhã. Vocês estão me entendendo? Então, você não pode confiar que você vai pegar essa configuração, você só vai estopar daqui a 30 dias, porque a estatística te diz isso. Esse stop pode ser amanhã. E você vai manter essa configuração por mais 29 dias, porque você sabe que a estatística está a nosso favor? Ou você só vai pegar o loss dela e vai parar? Isso é que é importante, isso é que é interessante saber. Então, não adianta, você tem que saber suportar o stop da operação e manter a operação. Mesmo se você for estopado antes de você gerar o pagamento dela. Tá? Mas para isso tem que ter todo um estudo. Não pode colocar uma configuração se você não tem um estudo dela. Então a gente tem que entender como funciona o mercado. Não é exato. Estatisticamente o mercado vai estopar em 60 dias essa configuração. E 60 dias pode ser daqui a 3 dias, não daqui a 60, óbvio. Né? Agora, e pode acontecer de estopar 2 vezes 60 dias? Pode. O mercado pode sair do padrão, pode fugir do padrão. Mais de uma vez. E é aí que vai entrar a adaptação de mercado que a gente vai falar mais para frente. O que a gente vai entender que essa configuração é bonita, esse monitor operacional é bonito demais, ele funciona muito bem, ele vai pegar a oscilação do mercado e tal. Agora, eu vou explicar para vocês mais para frente que tão importante quanto você estudar a movimentação do preço, estudar a estatística do mercado, os ranges, a coerência da mesma posição, é você saber quando operar. Essa não é uma configuração que a gente vai entrar loucamente todo dia. A gente vai entrar em 95% do tempo. Só que a gente vai operar em dias normais. Vocês estão me entendendo? E eu vou falar mais sobre isso aí mais pra frente, que é um conceito muito importante. Nós não vamos operar essa configuração em rolagem. Nós não vamos operar essa configuração em dia de paywall. Nós não vamos operar essa configuração em dia que tem algum evento muito importante ou teve, sei lá,
eleição do presidente, um dia após a eleição do Bolsonaro, por exemplo, a gente não vai operar essa configuração, que é muito agressiva. Porque a gente sabe que é um dia atípico. A gente está aqui analisando estatística de dias normais. O que é um dia normal do mercado? Não tem nenhuma notícia, não é decisão de juros no Fed, não é paywall, não é rolagem. São 3 dias muito fortes do mercado que a gente sabe que podemos ter uma movimentação muito direcional. Não tem nada muito absurdo, não é um dia antes de eleição, depois de eleição, ou um dia da reforma da Previdência, que vai ser aprovada a reforma da Previdência, alguma coisa que vai ter lá na política. Né? Então, na noite anterior não prenderam ninguém importante, na Lava Jato. Então, a gente vai ficar atento a isso aí. Se algum dia que a gente... Pessoal, ó, RoboVest News. Ó, hoje o negócio pode desandar, tem eventos aqui. A gente simplesmente não vai operar. Por quê? Porque esse robô é para operar em dias normais. O que são dias normais? De 22 pregões no mês, a gente vai ter ali 17 pregões normais. E uns 3 pregões, dias que podemos ter mais fortes. E uns 2, 3 medianos ali. Então, a gente vai gerenciar o nosso risco operando em dias normais, essa configuração que é agressiva. Por quê? Porque a gente sabe que em dias normais o índice não vai fazer mais que 2.000 pontos. Muito difícil. Fazendo isso, pessoal, o teu risco vai a mínimo. Pensa, se você operar essa configuração do jeito que ela está, no mês inteiro, deixando ligado em paywall, rolagem, juros do Fed, tudo. Mesmo assim vai ser difícil ela estopar, tal. Mas pode acontecer num dia estressado. Agora, se você operar apenas em dias, teoricamente que a gente considera os normais, sem nenhum evento que vá trazer grande volatilidade, o risco que você vai ter é absurdamente menor. E a gente está aqui gerenciando o risco. Então, vale a pena esse tipo de restrição dessa operação. Então, hoje é rolagem de contrato no índice. O índice está tranquilo, está vindo tranquilo, mas é rolagem. Hoje eu não vou ligar o meu Lafúria do índice. Eu vou controlar o meu risco na operação. Está vindo dando lucro, coisa linda. Não vou arriscar nesse dia. Ok, sem problemas. Você pode ligar ele e ter lucro no dia? Sem dúvida. A maior prioridade aí é ter, mesmo na rolagem. Mas a gente sabe que a chance de acontecer um movimento atípico na rolagem é muito maior do que num dia normal. Muito maior. Mas a chance de acontecer na rolagem um movimento para cima de 2.000 não é grande. Você pode manter? Pode. Mas se você quer deixar no médio e longo prazo a tua configuração com assertividade absurda, vale a pena esse gerenciamento. Tá? Não operar a configuração tão agressiva dessa forma, que essa vai ser uma modalidade dentro de outras que você vai estar operando, tá? Em dias de grande volatilidade. E ainda mais se você quer futuramente ter um aumento de alavancagem. Não ficar sempre com um contrato na tua operação inicial. Ter a confiança e a segurança na tua operação de colocar 5, 10, 15 contratos aqui, gerando aqui, claro, um stop aqui de 15, 30, 40 mil, sei lá, o stop total. Depende para cada capital, mas você vai ter lucros aqui de 3, 4 mil ao dia, que vai ser proporcional ao teu risco que você está correndo aqui e a estatística que você está analisando. Agora, você vai reduzir muito o teu risco não operando em dias que são esperados alta velocidade. Agora, mesmo em dias normais, pode acontecer num movimento de 2.000, 2.500 pontos que vai te estopar? Pode acontecer. E certamente vai acontecer. Claro, é mais difícil, mas vai acontecer. Agora, a taxa que isso vai acontecer, pessoal, é muito pequena. Sempre existe esse risco, mas é muito pequeno se você estiver operando isso em dias normais do mercado. Tá? Então, esse conceito é muito importante. Eu vou falar mais sobre isso, uma aula especificamente sobre isso do Lafúria. Mas eu queria que vocês entendessem essa questão. Os pontos de aumento... Pessoal, eu dei exemplos aqui de aumento de posição, mas você vai ver que isso aqui você vai poder reformular. Né? Então, em vez de 4 aumentos de posição, deixa eu só trocar aqui para vocês verem uma coisa. 4, 8. Em vez de você querer alavancar, você pode, em vez de você alavancar em número de contratos, você pode alavancar em número de aumentos. Então aqui, vamos supor que você quer colocar aqui no 150,
300, 500, 800, 1.200, 1.600. Então você vai colocar aqui 16 e aqui 32. Você vai ficar com 64 contratos, um stop de 9.990. Só que você, em vez de você alavancar um ponto de aumento, você aumentou o número de aumentos. O que aumentar o número de aumentos deixa o teu robô mais interessante? Porque você, às vezes acontece assim, pessoal, um movimento, você tinha lá naquele outro, era um aumento no 900, outro no 1.500. Você tem 600 pontos entre o 900 e o 1.500 que você não faz nada. Simplesmente. Ou seja, quando o preço faz um movimento que ele vai até o 1.400 pontos do teu aumento, ele pegou o teu penúltimo aumento, 900, mas não pegou o teu último 1.500. Cara, é o pior cenário. Você vai ficar mal posicionado no trade. Por quê? Ele não chegou no 1.400 pontos contra, não pegou o teu aumento de posição no 1.500, ou seja, o teu preço médio não está legal. Se ele parar ali no 1.400 e fizer a correção, você muito provavelmente não vai conseguir sair do trade rapidamente. E ele pode fazer a correção no 1.400 e até o 1.000, não pegou o teu aumento de posição porque você não está tá antes do 1.000 ali, do preço médio. E ele vai até o 1.000, corrigiu 400 pontos, que é uma boa correção, mas você não estava com o teu preço médio alinhado ali, e ele vai romper topo e te stop. É um risco da operação. Por quê? Porque teus aumentos de posições estão um pouco mais espaçados. E com 4 aumentos em 2.000 pontos não tem como fazer milagre. Em algum momento você vai poder ter um azar, digamos assim, na movimentação do preço. Tá? De ir perto do aumento de posição não pegar. Quando você aumenta o número de aumentos, coloca mais aumentos de posição, você diminui esse teu risco. Ou seja, se o preço foi 1.400 pontos o teu aumento, tua entrada, ele tem um aumento no 1.200. E não vai te deixar tão mal posicionado assim no trade. Tá? Então, essa questão de quantidade de números de aumentos é importante também você estudar. Só que cada vez que você faz mais aumentos, para manter a relevância mínima, teu stop também vai ficar mais pesado. Só que você vai ter uma segurança maior na operação. Tá? Então, essa forma, quantos aumentos realizar? A relevância entre os números de aumentos, isso aqui é totalmente variável. Tá ok? Totalmente variável. Agora, uma coisa que eu digo, se você quer ter um stop um pouco mais curto, você tem um capital menor, quer gerenciar menor capital, então é mais interessante você espaçar um pouco mais os primeiros aumentos. Não tanto, senão você também vai ficar mal posicionado na maioria dos trades. Então, o que seria? Colocar aqui, primeiro aumento no 300, segundo aumento no 650, terceiro aumento no 1.000, quarto aumento no 1.500. E você vai ter uma configuração razoável para um stop não tão pesado. Então, ó, você trouxe teu stop, marcar 300, 650, 1.000, 1.000, aqui está errado, 1.500. 1.500. Você trouxe teu stop para a faixa de 2.800. Um stop relativamente leve para uma operação longa, tá? E que vai te trazer um retorno razoável diariamente. Tá? Então, isso você tem que levar em conta. Agora, há configurações excelentes também com mais aumentos, com stops um pouco mais pesados, porém que estatisticamente vão ser muito pouco acionados. Mas tem que sempre pesar o risco-retorno da operação. Então, se uma configuração de 2.800 pontos me traz ali ao dia R$300, R$250, é uma configuração para mim melhor do que uma que gera R$400 ao dia e tem um stop de 10.000. Simples assim. Tem que pensar em risco-retorno. Então, se eu estou fazendo R$250, R$300 com essa configuração, ela é muito melhor que uma configuração que me gera 400, mesmo que a 400 é mais dinheiro, mas eu estou correndo um risco maior, um stop loss maior. Mesmo que a análise de stop seja menor. Então, essa análise é muito importante. Então, não adianta alavancar demais, porque você vai gerar um stop loss financeiro muito alto. Então, tem que ter essa coerência entre os aumentos, exposição e o stop final que você vai ter frente ao retorno diário que você vai observar diariamente. Tá? Bom, pessoal, achei que ia conseguir falar um pouquinho mais nessa aula aí dos pontos aqui, acabou ficando nesses dois pontos aqui, né? Mas foi bastante informação.
Vamos deixar para a próxima aula aí o stop gain e a gente vai seguindo aí no material, mas eu acho que estamos evoluindo. Estamos evoluindo aí, eu acho que está dando para entender, eu não estou indo tão rápido para vocês captarem um pouquinho do que eu realmente estou tentando transmitir da informação. São pontos importantíssimos, pessoal. Esses pontos são importantíssimos para você entender esse operacional e vocês vão ver que isso aí vai estar interessado com outras modalidades, não só com o LaFuria, né? Vocês vão ver que a movimentação de preço, gerenciamento de risco de capital, disposição, então tá tudo entrelaçado e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí na próxima aula, tá bom? É isso aí. Até mais, pessoal.